Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. Este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, em que nós fazemos singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós abraçamos a todos com muito carinho, agradecendo, não é, a presença de vocês, as vibrações e o estímulo, né, que nós recebemos para continuarmos, né, no nosso trabalho com essas reflexões singelas, mas que nos auxiliam em nossa caminhada. Então, nós vamos fazer a prece e iniciarmos as nossas reflexões. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a negação de Pedro, que é muito bom. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento, sintonizando com Jesus, nosso guia, nosso modelo, mestre e amigo, agradecendo a Ele todas as bênçãos que nós recebemos e rogando a Ele que nos fortifique, nos fortaleça, que amplie a nossa mente para que nós possamos entender a mensagem de amor que Ele nos trouxe, a mensagem libertadora da doutrina espírita, e colocando-os em prática no nosso dia a dia, no esforço diário de nos tornarmos a cada dia melhores. Abençoa, Jesus, este canal, abençoa todos os corações e todos os lares, e abençoa as nações, para que haja paz no mundo. A tua paz, Senhor. E em teu nome que nós iniciamos as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, nós vamos conversar sobre a negação de Pedro, e eu quero indicar este livro aqui para vocês. Eu indico muito livro, porque eu leio muito, eu tenho muitos livros, e eu amo os livros, e eu acho que os livros são de uma importância fundamental nas nossas vidas. E esse livro é da autoria da Denise Lino, que é uma grande trabalhadora espírita, e escreveu esse livro Humano, Demasiado Humano, a transformação moral de Pedro. A Denise fez uma compilação, né, de tudo, de todas as mensagens de Amélia Rodrigues, em que ela fala a respeito de Pedro. E é belíssimo. O livro é todo ilustrado assim, com obras de arte famosas, né? E caiu o marcador. Aqui nós temos um quadro representando a oração de Pedro. Aqui outro quadro, né, com Pedro. Tem um aqui muito bonito, que é a cruz, é triste, né? Bonito, mas é muito triste, que é a crucificação de Pedro, que ele pediu, né, para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ser crucificado como o mestre foi, né? Então, é uma bela obra, é fininho, né? E que eu recomendo fortemente para vocês. E temos aqui o Boa Nova,
né? Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, e tem o livro, o outro também, da Amélia Rodrigues, que não está aqui, não sei porquê, que também ela fala a respeito da negação de Pedro. E aqui nós vamos encontrar o relato de Humberto de Campos, que inicia essa mensagem falando sobre a, a, a passagem, né, evangélica de Jesus lavando os pés de seus discípulos. E essa atitude de Jesus, Pedro não compreendeu. Por que que Jesus fez isso? Ele achava que era um ato de uma submissão muito extrema de Jesus. E quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele disse: Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. E ele olhava ali para os discípulos com um olhar de reprovação, de desprezo, não é? E Jesus disse a ele: Pedro, não, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, eu te digo que sem o meu auxílio não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. Aí Pedro quietou-se um pouco e não falou mais nada. E Humberto de Campos diz aqui que ele fez calar a voz de sua generosidade quase infantil, né? E eles estavam ali na última ceia e tomando o seu lugar na mesa, à mesa, né? Jesus, que era o médium de Deus, né? E enxergava, via os acontecimentos do futuro, e ele disse para os discípulos: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Eu sei por antecipação que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. E foi verdade, né? O único discípulo que permaneceu fiel a Jesus na cruz, ali até o final, foi João. Os outros não estiveram presentes, né? É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, quer dizer, deverá enfeitar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Muito importante, né? Esse ensinamento de Jesus, nos mostrando que nós devemos amar-nos uns aos outros como ele nos amou, né? E numa outra oportunidade, numa outra ocasião, ele disse: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, Jesus afirmava
a importância desse ensinamento. Aí, Pedro, vendo que Jesus, mais uma vez, estava repetindo aquelas recomendações de despedida, Pedro, que ele tinha um temperamento irrequieto, ele era muito explosivo, né? Ele perguntou: afinal, Senhor, para onde ides? E Jesus lançou a Pedro um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e respondeu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Né? Até aquele momento ali, igual Jesus falou, eles não estavam preparados a não ser para aprender. Então, Simão, né, queria provar por palavras àqueles companheiros como que ele era dedicado a Jesus. E ele acrescentou, então, com certa ênfase, tentando se impor à confiança do mestre: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. Então, Pedro, naquele momento ali de empolgação, né, com um temperamento irrequieto que ele possuía, ele fala isso. Jesus sorriu e disse para ele: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. Jesus advertiu Pedro que ele tivesse vigilância com as atitudes, com as palavras que ele iria falar, porque ele ia negar Jesus. Aí Pedro disse a ele: julgai-me então o espírito mau e endurecido a esse ponto? Ele ficou muito ofendido com Jesus. Jesus falou isso com ele. Não, Pedro, disse o mestre com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa frase de Jesus é extraordinária para nós pensarmos bastante. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Tem um provérbio, acho que é chinês, que fala que o cachorro ladra, late, não porque ele é valente, porque ele quer mostrar valentia, mas porque ele tem medo. E nós, né, sentimos medo em muitas ocasiões da nossa vida. Então, há muitas pessoas cometem perversidades porque ainda são frágeis, né? São ignorantes, não conhecem. Mas aí, Pedro, ele não quis acreditar nas afirmações de Jesus. E tão logo foi decretada a prisão de Jesus, ele atacou, né, um daqueles servos lá no horto,
né, quando eles foram prender Jesus, e que ele queria demonstrar a sua boa disposição para a defesa do evangelho, demonstrar que ele não tinha medo, né? E que ele estava ali defendendo Jesus. Mas ele ficou muito desapontado com Jesus se entregando com toda humildade para aqueles que vinham prender. E eles prenderam Jesus e levaram Jesus para a residência. Depois de todo aquele julgamento lá sumário, que a multidão escolheu Barrabás, né? E Jesus ficou preso, eles levaram Jesus para uma cela úmida na residência de Caifás. E havia um grande pátio onde as pessoas estavam ali reunidos. Havia uma multidão, né, que debochava de Jesus, que criticava, que gritava, que xingava, né? E Pedro ficou de longe. Desde o momento em que Jesus foi preso, Pedro acompanhou aquilo tudo de longe, né? Ele não se aproximou de Jesus, ele ficou de longe. E ali, naquele pátio, ele estava observando tudo. E ele sentou-se num degrau ali, num lugar, e porque ele ficou observando como que as pessoas eram hostis com Jesus, era muita hostilidade. E ele, para socorrer Jesus, ele teria que lutar contra aquela hostilidade. E aí ele sentiu um frio de angústia no coração. Ele sentiu medo, né? O que poderia acontecer com ele? E se eles prendessem ele também, se o condenassem à morte, e a sua família, o que iria acontecer com seus familiares? E ele ficou pensando nisso e falou: não, vai acontecer muitos castigos, muitas coisas comigo e com a minha família. E ele ficou, então, de longe, observando, não tomou atitude nenhuma para defender Jesus. Aí uma das servas, vendo ele sentado ali, se aproximou dele e disse: não és tu um dos companheiros deste homem? E Pedro pensou um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, ele respondeu, tentando dissimular a emoção que ele sentia. Ele disse: estás enganada, não sou. A primeira negativa, né? E aí ele ficou pensando naquela primeira negativa. E, mas aos seus olhos, era razoável que ele fizesse isso, porquanto ele não podia fazer nada ali para ajudar Jesus, né? E ele tinha umas pessoas assim, ele foi se dirigindo lá para onde estavam aquelas pessoas, e junto de uma fogueira, de um braseiro ali que estava muito frio. Aí uma das pessoas reconheceu Pedro e perguntou: então, vieste socorrer o teu mestre? E ele respondeu: que mestre? Eu nunca fui discípulo desse homem. Aí, quando ele fez isso, o grupo começou, se sentiu muita vontade para comentar, né, a situação de Jesus. Passaram-se longas horas e Pedro travava um duelo íntimo com a própria consciência, porque ele fora chamado a testemunhar em favor do mestre e ele negara, ele fugira, né, daquele momento decisivo. E
Mais tarde vieram servir vinho, e uma daquelas pessoas que estavam, daqueles servos, né, que estavam servindo o vinho, ficou encarando Pedro, assim, até espantado, e falou com ele: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. E Simão ergueu-se e ficou pálido e protestou: estás enganado, amigo. E vês que isso não seria possível. E logo que ele pronunciou essa derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram, em vozes estridentes, anunciando a madrugada. E Pedro recordou as palavras do mestre quando ele ouviu os cantos dos galos. Ele sentiu-se perturbado por uma angústia infinita. Ele levantou-se, cambaleante, e, voltando-se instintivamente para a cela onde Jesus estava, porque eles puseram Jesus numa cela ali próxima daquele pátio, Jesus estava ali prisioneiro, ele viu o semblante sereno de Jesus, contemplando através das grades. E aí o remorso despontou, né, no íntimo, no coração de Pedro. E ele se retirou dali, envergonhado de si mesmo. E, dando alguns passos, ele encostou-se no muro e pôs-se a chorar amargamente. Ele, que sempre fora um homem ríspido, um homem resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido, frágil como uma criança, diante de sua própria falta. Ele começava a entender a razão, não é, de certas experiências dolorosas que os seus irmãos em humanidade vivenciavam. E ele começou a pensar de forma diferente sobre os infortunados da vida. Ele desejava ajoelhar-se ante o mestre. Ajoelhar-se ali ansiosamente, ele desejava, e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. E ele chorava amargamente. E ele, de repente, ele percebeu uma visão consoladora e generosa, né? Em meio àquelas lágrimas de dor que ele sentia. Ele imaginou que Jesus vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. E ante a emoção confortadora e sublime, essa visão, essa emoção divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Então, Pedro nada mais viu. Os pensamentos estavam confusos. E aí ele se lembrou de Jesus, que com tanta doçura, com tanto amor, lhe disse: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, essa bela mensagem, né, que Humberto de Campos nos traz, de uma passagem belíssima da vida
de Pedro, nos traz muitas reflexões. Primeiro, Pedro viveu com Jesus desde o começo da missão de Jesus. Eu tenho que botar o notebook aqui para carregar, que está acabando a bateria. E ele conhecia Jesus, ele amava Jesus. Tanto que quando Jesus chamou para ser pescadores de homens, ele não titubeou. Ele seguiu Jesus, né? Imediatamente. E ficou ao lado de Jesus. E ele conhecia Jesus. Mas na hora do testemunho, ele não suportou. E o tempo todo, desde que Jesus foi preso, ele seguia Jesus de longe, com medo de se comprometer, com medo de passar o mesmo sacrifício, o mesmo martírio que Jesus estava passando. E aí a gente pensa em nós. Quantos de nós seguimos Jesus de longe? Quantos de nós que a nossa vivência não é de acordo com os ensinamentos de Jesus? Nós seguimos de longe. Nós procuramos adaptar o Evangelho de Jesus à nossa vida, à nossa maneira, né? Sem convidar Jesus, sem sentir Jesus como parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Nós ficamos distante do Mestre quando nós nos envolvemos com as ilusões do mundo e não temos coragem de dizer que nós o amamos e que nós estamos nos esforçando para vivenciar os ensinamentos do Evangelho. E um outro ensinamento é essa negativa de Pedro. Às vezes a gente se espanta, mas Pedro negou Jesus? E nós? Quantas vezes nós negamos Jesus no nosso dia a dia? Ele nos trouxe o ensinamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós não conseguimos vivenciar esse ensinamento. Haja vista as guerras que acontecem no mundo, a corrupção, a violência, não é? A miséria, a fome, tudo que acontece no mundo, contrário ao Evangelho de Jesus. Quantos de nós nos dizemos cristãos? E quando a gente vê na televisão, no jornal, seja onde for, uma notícia de um criminoso que cometeu um ato infame, a gente fala, pena de morte, faça com ele o que ele fez com o outro, mata. Isso aí não tem jeito, pau que nasce torto, até a cinza é torta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma bela mensagem, caridade para com os criminosos, porque o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Um dia nós estivemos nessa condição e alguém nos auxiliou e nós entendemos, não é? Como que nós precisamos respeitar, gostar, perdoar, compreender o nosso próximo e, sobretudo, acima de tudo, amá-lo. Então, vamos pensar quantas vezes nós somos arrogantes, prepotentes, preguiçosos, acomodados. Nós estamos negando Jesus. Quantas vezes, quantas pessoas que se dizem cristãs, que conhecem Jesus, que conhecem o Evangelho,
que vão ao centro espírita, à igreja católica, ao templo evangélico, e são a favor do aborto, da pena de morte, da eutanásia. E os mandamentos que Moisés nos trouxe, os 10, tem um lá que é claro: não matarás. Ponto. É ponto final, não matarás. Não tem uma vírgula dizendo, exceto em tais casos. Não matarás. Ponto. Então, quando nós dizemos sim ao aborto, nós estamos negando Jesus. Então, gente, são muitas reflexões. Aqui não vai lição de moral, não vai crítica, não, são reflexões que nós fazemos juntos, porque nós estamos juntos no mesmo barco. Todos nós somos aprendizes. E essas reflexões nos ajudam a compreender melhor o Evangelho de Jesus. Todos nós temos dificuldades, temos lutas, temos conflitos, temos dores, temos angústias, né? Mas nós precisamos nos conhecer para que nós possamos vencer essas nossas fragilidades. E aprender com o exemplo de Pedro. Porque Pedro, naquele momento que ele chorou amargamente, mas ele teve consciência da sua culpa, ele não ficou ali caído, ai, coitadinho de mim, se lamentando. Não, ele se ergueu, aprendeu com o erro, se perdoou e foi trabalhar em benefício do próximo. Belíssimo exemplo de Pedro. Leia o livro Paulo Estevão para conhecerem a história de Pedro, que morreu fiel a Jesus, crucificado de cabeça para baixo. É uma bela de uma história. Paulo Estevão, o livro que nós todos devemos ler. Então, que nós possamos aprender com o exemplo de Pedro, ficar mais atentos, procurar seguirmos Jesus de perto nas nossas ações de todo dia e não negar Jesus. E quando nós cairmos, todos nós temos as nossas fragilidades, temos o que nós chamamos de cascas de banana, escorregamos, caímos, tira a casca de banana da sua vida. Pare e pense qual é a sua fragilidade e tire essa casca de banana, procure se fortalecer, né? Para que a nossa caminhada seja uma caminhada de muito amor, seja uma caminhada produtiva e de trabalho no bem. Então, era essa a nossa reflexão. Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos bondosos amigos espirituais. Vamos agradecer a Kardec, a Pedro, que nos deixou esse exemplo de vida e que nós possamos, conhecendo o esforço de cada um desses espíritos, que foram criados como nós por Deus, simples e ignorantes, e que galgaram degraus de evolução, através das reencarnações, através do esforço, da boa vontade, caminhando sempre para frente e para o alto. Que Jesus abençoe o nosso esforço, abençoe a todos os nossos irmãos de humanidade e que nós possamos ser bons instrumentos de trabalho nas mãos da espiritualidade amiga, servindo, trabalhando e amando nessa imensa seara do mundo, que é a seara de Jesus. Muita paz para todos nós. E com a permissão de Deus, de Jesus, nós encerramos
as nossas reflexões dessa noite. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.